Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia, minha querida irmã, meu querido irmão que está nos assistindo. Que alegria ter você conosco mais esse dia, para nós louvarmos o nosso Deus e adorarmos a Ele. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, Aninha. Bom dia, você de casa. Que bom ter você mais essa manhã para adorarmos juntos a Deus. Bom dia, escola. Bom dia! Vamos orar, Aninha? Vamos orar. Querido e bondoso Pai, obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Obrigada, Senhor, por nos despertar. Obrigada, ó Pai, por mais um estudo. Que o que lemos hoje, Pai, seja tocado ao nosso coração. Que possamos levar essa mensagem a outros. Compartilhar esse vídeo, Senhor, para que outras pessoas possam tê-los também, Senhor, a Tua palavra. Senhor Deus, esteja com cada um de nós durante esse dia, nos abençoando. Esteja nos dando, Senhor, o Seu Espírito. Que possamos ser bondosos como Tu nos ensinou, ó Pai. Esteja com cada um de nós. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E nada melhor do que começar o nosso dia louvando a nosso Deus, não é mesmo? Neste momento nós iremos entoar ao Senhor o hino 415, Luzes da Aurora. Que a luz do nosso Senhor possa inundar o seu dia e guiá-lo, né? Nesse dia, porque Sim. O Senhor é luz e Ele ilumina os nossos caminhos. A Deus, agora de uma forma diferente, a que nós estamos acostumados todos os dias a gravar a mensagem de Deus no nosso coração. Vamos todos juntos? O nosso verso está onde, Aninha? Gálatas 1, do 6 ao 9. Então, no 3, todos vamos falar? 1, 2, 3. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas nas uns vos inquieta e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9.
Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já recebi anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Agora fique com o estudo e que Deus lhe abençoe durante esse dia. Tenha um bom dia e até a próxima. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, queridos. Bendito seja o Senhor. Mais um livro da Bíblia terminado, não é? Como é que você se sente tendo estudado cada dia um pedaço da palavra de Deus? Hoje eu fiquei impressionada com o negócio de ver que eu fui escrevendo um pedacinho no final do livro de Ezequiel, porque o livro de Ezequiel me impressiona muito. Além de ser um livro profético, ele também é um livro muito detalhista, mostrando quanto Deus é detalhista e quanto Deus é cuidadoso com as coisas relacionadas à nossa vida. E no ano de 2015 eu escrevi alguma coisa, no ano de 2017, 2018, 2019, 2020... E agora chegamos ao 2021 que estamos fazendo junto com você. Pode colocar, por favor, para mim o material. Observe aqui o que o Senhor Deus quis nos dizer no capítulo 46, não é? Do livro de Ezequiel. É tempo de adorar ao Senhor. O Deus eterno, em sua bondade, deixou claro para nós quais eram as aberturas que precisavam ser dadas no coração do povo para que o povo alcançasse o Deus dos exércitos e permanecesse sem ser escravo. Na verdade, o Senhor Deus está mostrando uma restauração daquele momento e a restauração eterna de seu povo. O Senhor Deus comentou ali, e se nossos cultos, olha que coisa interessante que eu achei que o pastor Eberton Ami deixou claro isso numa explicação sobre Ezequiel, e eu achei interessante. Ele disse: se nossos cultos fossem mais como Deus quer e não como gostamos ou queremos, e o reavivamento já teria vindo sobre nossas congregações. Por quê? Observe aqui, ó, se os estilos musicais, doxologias e forma de pregar, adorar e cultuar fossem puramente extraídos da Bíblia, seríamos plenamente avivados. Isso é uma verdade. É o que o Senhor Deus está querendo dizer. Ele deu como se fosse uma receita no livro de Isaías, mas nesse final com clareza de como ele quer e como ele gostaria que acontecesse. O que ele diz em Ezequiel 46:1? Ele comenta que as portas estariam fechadas, mas que seriam abertas em que dia? Ele comenta. Qual dia? No sábado, no santo sábado do Senhor. Eu sei que você que está em casa, eu sei que outras pessoas que nos ouvem, pessoas que fazem parte desse ano bíblico que não são adventistas, mais uma vez eu clamo a você, o Senhor Deus tem uma tremenda urgência em nos fazer voltar aquilo de onde caímos. De onde caímos? Da obediência a Deus, daquilo que Ele pede. E o Senhor Deus não aceitará menos que isso. Ok. O Senhor Deus não aceitará menos que isso. Essa é a vontade do Senhor. E olha, na cultura hebraica tinha uma outra coisa interessante que eu gostei de saber. O que vocês gostaram de saber? Que a religião estava envolvida com... Quem inventou isso? O Senhor Deus. A religião hebraica, tudo que Deus expôs para o povo hebreu, Ele colocou que junto deveria haver momentos em que o povo estivessem comendo juntos, envolvidos juntos. Isso me chamou muita atenção. Por isso que o Senhor Deus, aliás, tudo que Deus faz tem um pouquinho de comidinha no meio, né? Que era uma chance que Deus tem de fazer com que as pessoas se intercalem, se envolvam, se encham o coração umas das outras, né? Participem de um momento interessante. O Senhor Deus apresenta essa verdade diante dele. Também mostrando o grande rio da vida, aquele que por onde passasse tudo ficaria cheio de vida novamente. O grande Senhor Jesus, a água da vida passando por nós, é uma representação daquilo que o Senhor Deus gostaria que fizesse. E eu fico imaginando como deve ter sido para o profeta passar por isso.
se envolver com isso, porque ele vivia a profecia, ele estava dentro da profecia. Alguns desses detalhes passaram por ele. Eu me lembro que por algum tempo o Senhor Deus esteve trabalhando com o meu coração em algumas afirmações que ele queria que eu estivesse envolvida, e eu me lembro de ter viajado, né, num sonho que eu tive junto com um grande anjo, e esta água subia até os meus joelhos e eu via isso, uma grande quantidade de água, e isso me enchia o coração. Não tinha nenhum envolvimento com o povo de Deus, era simplesmente um sonho para Deus me acalmar o coração em algumas situações, mas eu fico imaginando Ezequiel quando sonhou sobre todo o povo, e sobre mim e você, sobre aquilo que vai acontecer com o povo de Deus avante. E o Senhor Deus mostrando ali na última parte do livro de Ezequiel, que como é que ele gostaria que fosse esta cidade, né? A cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, o seu povo envolvido dentro dessa cidade, né? E quando eles pegam e começam em Isaías 48, vai lá por favor, na última parte de Isaías 48, por favor, o número 35 diz: a distância será 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Vocês querem uma cidade cujo nome seja esse? O Senhor está ali? Sim ou não? Mas o Senhor Jesus vem então em direção à sua cidade. O Senhor Jesus vem em direção à cidade de Jerusalém. Eu não queria que vocês imaginassem o capítulo 63 do Desejado de Todas as Nações, o que o Senhor Deus nos disse em São João capítulo 12, do verso 12 em diante, como um momento só que Jesus chegou na porta de Jerusalém e fez isso. Não, foram vários quilômetros, foram vários vales, muitos e muitos espaços e montanhas aonde Jesus passou com aquele jumentinho. Quando eu chegar no céu, eu sei o que eu quero fazer. Pode ser que você vá encontrar-se com Maria, porque conversar com Maria, que alimentou Jesus com seu próprio leite, né? Ou cuidou da educação do Filho de Deus, seja algo interessante. Talvez você possa também querer conversar com Moisés, que já está lá, com Enoque, com Elias, como deve ter sido subir no carro de fogo. Ou talvez você tenha desejo de conhecer Paulo com suas grandes viagens e sua maneira firme de lidar com o Evangelho. Ou Pedro, que tantas coisas deve ter contado e sabido e entendido sobre o Evangelho da paz. Eu, no entanto, vou procurar um homem que eu não sei o nome, mas eu sei o que ele fez. O homem que cedeu os jumentinhos para o Senhor Jesus. Eu fico pensando quem era este homem e por quê. As perguntas que eu quero fazer inicialmente são: como você sabia que era para Jesus? Como você sabia que não era para qualquer pessoa? Como você cedeu a única coisa que possuía? Ter um jumentinho era coisa de gente muito pobre. Eu quero que você saiba disso. E ele tinha então um jumentinho, e você sabe que ali estava junto com o seu filhotinho, né? Não era isso que diz ali? Nunca tinha sido montado. Ele estava esperando esse animal ficar no ponto, e ficou no ponto para quem mesmo? E o interessante é que eu não sei o nome dele. A Bíblia está cheia de gente que não se conta o nome daquelas pessoas, mas conta os atos e o resultado do que elas fizeram. Você sabe, engraçado, deve ter ali um espaço especial no céu para guardar estes nomes e estas coisas que serviram a Jesus. Quem colocou um travesseiro para Jesus dormir naquele barco? Eu fico pensando, quem foi que fez isso? Quem deu conta? Quem lavava as roupas de Jesus? Como era este cuidado que Jesus precisava? Quem é que colocou, quem eram esses amigos que trouxeram aquele homem passando pelo teto, né, para encontrar Jesus? E este homem também que fez com que Jesus caminhasse, entrasse na cidade de Jerusalém. Às vezes o que temos em nossa mão serve para Jesus entrar em cidades, em corações e cumprir profecias. Porque na verdade aquilo era o cumprimento de uma profecia, e aquele homem estava dentro da profecia, o que me impressiona. Por isso eu quero conversar com o dono do jumentinho. Jesus então fala para os discípulos: vai aí na frente, vocês vão encontrar ali preso, né, numa estaca, assim, assim, assado, você pode trazer o jumentinho para mim. E se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa dele. Eu me pergunto, você sabe se alguma coisa que tem na sua mão o Senhor vai precisar?
Já parou para pensar que alguma coisa que está em seu poder, que você pensa que é seu, pode ser que seja de Jesus? E que Jesus vai dizer, eu preciso disso. Você estaria disposto a ceder a Jesus alguma coisa que ele esteja precisando? Eu imagino que aquele homem só entregou o jumentinho porque todo ele era de Jesus. Porque naturalmente a gente diz, por que você está levando minhas coisas? Quem mandou desamarrar meu bichinho daqui? Não, ele não falou nada. Pelo menos não há registro. Aliás, este é um registro que aparece, raramente um acontecimento da vida de Jesus aparece nos 4 evangelhos. Esse é um dos que aparece nos 4 evangelhos, tá bem? E foi no primeiro dia da semana, né? Enquanto está muito lindo o local, o espaço maravilhoso, está Jesus vindo montado num jumentinho e uma multidão de pessoas ao redor, né? Num animal que jamais alguém tinha montado antes, né? Os discípulos colocaram então suas roupas sobre o animal e Jesus montou nele. Esse Jesus que tinha pedido, pode colocar por favor o próximo, esse Jesus que tinha pedido que ninguém falasse nada, que ele era o Messias, agora se apresenta e se posiciona como um rei fazia, como um rei permitia, como um rei queria. Não é interessante isso? Imaginem a cena. E eu fiquei impressionada com a ideia de que Jesus, imagine esse primeiro quadro, lá está ali Jesus vindo, Lázaro puxando o jumentinho e Jesus entrando na cidade, mas o segundo quadro me chamou mais atenção, porque existem algumas pessoas sentadas e olhando para aquele grupo de pessoas com palmas na mão, com gritos de hosanas, etc., colocando suas roupas no chão para Jesus passar, porque tudo isso realmente aconteceu. E eu achei esse quadro muito bem pintado. Você viu que as pessoas pararam para olhar, perceberam ali ou não? Perceberam? Eu fiquei imaginando que foi coisas assim mesmo. Quem é este? Quem é? Quem é esta pessoa? Eles iam perguntando, nossa, mas que aclamação é esta? E as pessoas iam pulando na frente. Quem eram estas pessoas que iam pulando na frente? Quem que eram? Pessoas que tinham sido curadas, que antes não enxergavam. Pessoas que tinham vivido uma vida terrível, que tinham sido perdoadas, curadas, restauradas por Jesus. Iam na frente gritando, gritando de alegria, porque aquela pessoa tinha se tornado o rei do coração deles. E os fariseus olhavam e falavam, temos que dispersar este povo, que loucura é essa, que absurdo e que situação. E então começaram a tocar as trombetas dizendo, venham para o sacrifício da tarde, venham para o sacrifício da tarde. E aí o povo não dava a menor importância, não foi? Sim ou não? Não era isso? O pessoal nem ligava e eles ficaram chateados com aquilo. Meus irmãos, Jesus sabia que morreria, sim ou não? Sim. Aceitou toda aquela homenagem, não foi isso? Foi longo o trajeto. Lá está Jesus indo em direção àquela situação. Lázaro e os outros curados, né? Lázaro, aquele que tinha sido ressuscitado da morte, está entre aqueles com aclamações de vitórias. Muitos fariseus, olhando a cena, ardendo de inveja, achei interessante essa colocação, ardendo de inveja, né? Ardendo de inveja e malignidade, buscavam desviar a corrente de sentimentos populares, né? Imagina eles tentando, saiam, parem com isso, gritando alto, o pessoal nem dando bola para eles, né? Tentaram dispersar e não funcionou. E aí eles tentaram chegar em Jesus e disseram, ei Jesus, manda seus discípulos pararem com isso. Jesus vira para eles e fala, se eles não falarem, até as pedras falarão. Por que ele disse isso? Porque aquele momento tinha sido planejado pelo Espírito Santo. Não tinha como calar. Se nenhuma pessoa falasse, as pedras falariam, sim ou não? Sim. E então iriam, que coisa tremenda, né? Aquela cena de triunfo tinha sido designada pelo próprio Deus, né? E então os fariseus saíram mudos dali. Mas antes disso, irmãos, tinha acontecido uma coisa antes de Jesus entrar na cidade. Num dos vales, aonde Jesus estava vindo com um jumentinho, uma multidão gritando, Jesus parou num dos vales onde conseguia ver a cidade toda e olhou para aquela cena. A decoração da cidade era majestosíssima, era tremenda.
Havia se gasto muito dinheiro. Ela não chegava no dedinho do primeiro templo, né? Do templo de Salomão. Mas mesmo assim era considerado uma das grandes maravilhas do mundo. Era lindo, era perfeito, era espetacular. Que lugar mais maravilhoso. E a descrição que foi dada aqui, né? A entrada do templo, achava-se uma videira de ouro. Está no parágrafo que começa: enquanto o sol no ocidente tingia o dourado templo. Lembra disso? Se vocês acharem isso no meio do parágrafo, encontra a seguinte informação. À entrada do templo achava-se uma videira de ouro e prata, com verdes folhagens e maciços cachos de uvas. Executados pelas mãos hábeis de artistas, este desenho representava Israel como uma próspera vinha. O ouro, a prata, o verde vivo eram combinados com raro gosto e consumada maestria, enlaçando graciosamente os alvos e luzentes pilares, agarrando-se com as brilhantes gavinhas a seus dourados ornamentos. Refletiu o esplendor do sol poente. Que hora que era, gente? Finalzinho da tarde, na hora que Jesus entrou ali naquela cidade. Avante. Resplandecendo como se o céu lhe houvera emprestado a sua glória. A decoração era majestosa. E então Jesus para e fica olhando. Jesus está contemplando a cena, as pessoas gritando, daqui a pouco elas começam a olhar e vê que Jesus está com um aspecto diferente, não é mais o mesmo rosto feliz. Jesus agora está com um rosto triste e parece cambalear de dor. Gente, eu me impressiono, porque mais uma vez daqui para frente nós vamos ver a descrição dizendo que Jesus vai cambalear de dor. Gente, diz que o corpo de Jesus parecia uma cana balançada ao vento de tanta dor que estava sentindo. Quando eu penso isso, olha, o corpo a oscilar como árvore agitada pela tempestade, enquanto uma angustiosa queixa lhe brota dos trêmulos lábios, como irrompendo das profundezas de um coração partido. E Jesus olha para Jerusalém, que cena aquela oferecida à contemplação dos anjos do céu. Os anjos vendo seu grande comandante, seu gracioso comandante, chorando em prantos, não em um choro calado, um choro sentido em prantos abertos, chorando sobre a cidade que ele tinha descido do céu para curar. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te aninhar debaixo de minhas asas, como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo de si, e tu não o quisestes. E Jesus via aquela cena, ele não está chorando por ele, por ter sido rejeitado, ele está chorando pelas consequências e o resultado da rejeição. Jesus estava olhando e sabia que tinha alguns minutos ainda, que aquele sol estava vindo, e aquele clamor último, e as pessoas fazem silêncio, olhando e vendo Jesus chorando sobre Jerusalém. Ele olha e disse: o rei de Israel se debulhando em lágrimas, não silenciosas lágrimas, mas num prantos e gemidos de inexprimível angústia. É isso que o Senhor Deus demonstra aqui, e que fala através da linguagem da senhora White. E um sofrimento tremendo diante de Jerusalém. E ele olha, e o que ele vê? Além de ver a cidade, além de ver a beleza, além de ver o sol poente sobre o mármore branco, parecendo ouro polido, a coisa mais linda que ele consegue ver, era muito bonito, mas ele vê o que iria acontecer dentro daquela cidade não muitos dias depois. E quando eu paro para ver, meu Deus do céu, que tristeza. O que ele viu? O parágrafo que começa: Cristo veio para salvar Jerusalém com seus filhos. No meio do parágrafo está escrito assim: viu Jerusalém cercada de exércitos, sitiados, habitantes levados à fome e à morte, mães alimentando-se do corpo dos próprios filhos, e tanto pais como filhos arrebatando um ao outro o último pedaço de pão, destruída a afeição natural pelas corrosivas angústias da fome. Viu que a obstinação dos judeus, segundo se evidenciava no rejeitar da salvação por ele oferecida, os levaria também a recusar submissão aos exércitos invasores. Como assim? Irmãos, não existe alguém que se torne insubmisso à lei do céu sem se tornar insubmisso também ao governo ou a qualquer outra lei. Vocês sabiam disso? A insubmissão é um negócio terrível que corrói a vida da pessoa e a pessoa se torna endurecida para qualquer tipo de direcionamento.
Jesus viu isso aqui, é isso que aqui está escrito. Viu que a obstinação dos judeus, segundo se evidenciava no rejeitar a salvação por ele oferecida, os levaria também a recusar o quê? O que está escrito aí? Submissão aos exércitos invasores. Contemplou o Calvário, no qual havia de ser erguido, tão densamente coalhado de cruzes como de árvores, uma floresta. Vocês sabiam que foi isso mesmo que aconteceu com Jerusalém? Antes de Jerusalém ser tomada completamente por Tito, haviam mais cruzes por fora de gente, de judeus. Judeus, olha que te assuste agora. Judeus crucificados fora, que não tinha lugar para as pessoas passarem de tantas cruzes. Parecia uma floresta de árvores levantadas. Porque todos que saíam para tentar buscar alimento, eles crucificavam fora. E a quantidade era tão grande de gente que se arriscava por causa da fome, que então eles não sabiam mais o que fazer. Era grande, diz que a quantidade era tão tremenda, tão tremenda, tão tremenda, que escurecia o caminho, que já não tinha mais espaço para colocar cruzes com pessoas em pé. Agora imagine o espaço e o local fétido que entrava para dentro da cidade, porque isso estava ao redor de toda a cidade de Jerusalém, cruzes levantadas como uma grande floresta de pessoas crucificadas. E Jesus viu isso, Jesus enxergou isso. E eu quero comentar com vocês sobre isso. Jesus enxergou essa situação. E ele estava dizendo, gente, ainda tem alguns minutinhos, ainda tinha alguns minutinhos. Mas vocês sabem, né, que Jesus também viu uma outra coisa, uma parte do tempo do que deveria ter sido. Do que deveria ter sido. O que estava previsto para Jerusalém? Gente, veja essa parte aqui, você que está em casa, tem que prestar atenção nisso que eu vou te dizer. Ó. Olha o que Jesus diz. Jesus ergueu a mão, aquela mão que tantas vezes beneficiara os enfermos e sofredores, e movendo-a na direção da condenada cidade, em entrecortadas frases de dor, exclamou: ah, se tu soubesses também ao menos, neste dia, o que a tua paz pertence. Te assusta agora, presta atenção. Aí se deteve o Salvador, e deixou por dizer qual seria a condição de Jerusalém, houvesse ela aceito o auxílio que Deus lhe desejava dar, o dom de seu amado Filho. Se Jerusalém houvesse sabido o que era seu privilégio saber e dado ouvidos à luz que o céu lhe enviara, teria permanecido de pé no orgulho de sua prosperidade, rainha de reinos, livre de força do poder dado por seu Deus. Não teria havido soldados armados às suas portas, nem bandeiras romanas tremulando em seus muros. Glorioso destino que felicitara Jerusalém, houvesse ela aceito o Redentor, surgiu aos olhos do Filho de Deus. Viu que por meio dele seria ela curada de seu grave enfermidade, libertada da escravidão e estabelecida como a poderosa metrópole da terra. Vocês sabiam disso? Que essa era a intenção de Deus? Que Jerusalém seria a grande metrópole da terra toda? Se tivessem seguido o que Deus pediu. Assim como nós hoje, como povo de Deus. Se seguirmos o que o Senhor Deus quer, seríamos o povo escolhido, diferente do resto do povo todo na terra. Era isso que o Senhor Deus queria? Olha bem, de suas muralhas partiria a pomba da paz em direção a todas as nações. Seria ela o diadema de glória do mundo. Gente, era essa a intenção de Deus ao levantar Jerusalém no planeta Terra. Era uma representação do que um dia vai ser a Terra toda em comparação ao universo. A metrópole, a capital do todo o universo. Entendem o que é isso? Mas o povo não quis. O povo quis seguir sua própria cabeça, né? Israel tinha sido um povo grandemente favorecido. Muito favorecido. Jesus não estava chorando por si mesmo, né? Estava chorando pela situação do povo a quem viera salvar. Último dia para o povo. Gente, quando eu li isso, me torceu o coração. Não te torceu o coração? Último dia. Última chance. Não tinha mais chance. E quando eu paro para pensar sobre isso, me faz tremer o coração. Né? Lá estavam os discípulos procurando, sabiam que era a última coisa que iriam fazer para o Senhor Jesus em matéria de profecia. Avante, olha lá o Senhor Jesus chorando, olhando para Jerusalém um pouco mais, e ao olhar aquela cidade, o coração de Jesus partido. Avante, um pouquinho mais. Deixa eu comentar algumas curiosidades sobre este capítulo de hoje. Eu queria que vocês olhassem comigo. Quais são essas curiosidades?
Vamos dar uma olhada? Primeiro, este relato aparece aonde? Curiosamente, é algo que o Senhor Deus gostaria que todos soubessem. E não somente isso. Abre bem seu ouvido. Foi algo que chamou a atenção dos 4 escritores. Porque alguns escritores não eram chamados a atenção para alguns outros acontecimentos. Mas esse espetacularmente chamou a atenção dos 4. Que mais? O jumentinho não tinha sido montado antes por ninguém. A exclusividade das coisas para o Senhor Deus dos exércitos. Terceira curiosidade, o que diz ali? Com essa atitude ele tornou pública a sua aparição como Messias. Ele não se importou. Aquele dia ele queria mesmo que o povo dissesse o que era sua real condição. Depois, a quarta curiosidade, aquilo era o cumprimento de uma profecia que estava em Zacarias, capítulo 9, verso 9. Não era isso? Uma profecia clara do Antigo Testamento. Agora, outra curiosidade, os reis entravam assim na cidade deles, quando vinham como conquistadores. Interessante, né? Era assim que os reis entravam. Eles vinham sendo aclamados, embora ao ser aclamados como reis, vitoriosos, tinha atrás de si uma grande quantidade de escravos. Jesus não tinha à frente de si uma grande quantidade de libertos. Que interessante, né? Tudo de Jesus, meus irmãos, é ao contrário, né não? Tudo de Jesus que ele faz, a maneira correta, né, de trabalhar, vinham cantando avante. Olha lá, 6. Ao passar pela porta de Jerusalém, sobe direto ao templo, que espiritualmente é seu palácio. Os reis iam direto para o palácio deles. Jesus foi direto para o palácio, espiritualmente seu palácio. Avante, os mantos eram um ato de homenagem à realeza. Vocês sabem, foi um ato que aconteceu no passado. Lembra que quando eles aclamaram, né? Jeú, lembra disso? Eles tiraram os seus mantos e colocaram para Jeú passar. Lembram? Nós lemos isso no Velho Testamento. Colocar os mantos para Jesus passar era algo que se fazia só para a realeza, tá? É uma outra coisa interessante. O que mais? O verso 8, a curiosidade 8. Somente João diz ramos de palmeiras. Nenhum dos outros 3 comentam que foi palmeira. A gente sabe que realmente foi. Mas isso era um costume que Deus tinha falado lá em Levítico, que toda vez que o povo se alegrasse, pegasse ramos de árvores, independente que fosse palmeiras, e colocasse, então fizesse daquilo o seu momento de festa, né? Era um momento muito especial, né? Deus havia dado essa orientação. E hosanas? O povo gritava, hosanas! Hosana ao Senhor! Sabe o que isso significava? Por que isso especialmente enfureceu os fariseus? Porque isso só se dizia para Deus. A palavra hosana significa aquilo que vocês estão vendo. Senhor, salva-nos, te rogamos. Só para Deus se diz isso. E eles ficaram envolvidos num ódio muito grande. Como que ele aceita isso? Como que ele permite que se diga isso? Para nós, segundo o que os fariseus pensavam, para nós isso é o pior, né? Pior que se pode dizer. No entanto, neste declínio, né, nesse momento, obrigada, pode voltar ao momento em que Jesus está chorando. Volte ali, por favor. Ali, deixe assim. Fique imaginando a cena, meus irmãos, de Jesus, acabou de entrar em Jerusalém, aquelas pessoas cantando e falando, e Jesus já tinha passado este momento, né? O momento de dor e de angústia. Eu quero que vocês prestem atenção nesse final. Pegue aí no seu livro, Desejado de Todas as Nações, o parágrafo que começa aos ouvidos dos guias em Jerusalém. Procure, por favor. Eu preciso ler isso com você. Aos ouvidos dos guias em Jerusalém, chegou a notícia de que Jesus se aproxima da cidade com um grande ajuntamento do povo. Mas eles não têm bom acolhimento para oferecer ao Filho de Deus. Puxa, era tudo que precisava. Eles tinham que acolher bem o Filho de Deus para ter mais uma chance, não era? E eles não acolhem. Fala, não, vamos. Que isso? Aí avante, olha bem. Saem-lhe ao encontro com temor, esperando dispersar a turba. Quando o cortejo está para descer o Monte das Oliveiras, é interceptado pelos principais. Indagam a causa do tumultuoso regozijo. Por que isso tudo? Eu imagino eles falando, por que isso tudo? Indagam a causa do tumultuoso regozijo. Ao perguntarem, quem é este? Os discípulos, possuídos de inspiração, respondem em eloquentes acentos, repetem as profecias concernentes a Cristo. Adão vos dirá: é a semente da mulher
que há de esmagar a cabeça da serpente. Perguntai a Abraão, e ele vos afirmará: é Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz. Diz-vos a Jacó: é Siló, da tribo de Judá. Isaías vos declarará: Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jeremias vos há de afirmar: o renovo de Davi, o Senhor, justiça nossa. Afirmará Daniel: é o Messias. Oséias vos dirá: é o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu memorial. Exclamará João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O grande Jeová proclamou de seu trono: este é o meu Filho amado. Nós, seus discípulos, declaramos: este é Jesus, o Messias, o príncipe da vida, o redentor do mundo. Agora, eu vou ter que falar isso aqui sozinho, porque ser humano algum falaria isso. E o príncipe das potestades das trevas o reconhece dizendo: bem sei quem és, o Santo de Deus. Que tremendo! Quando eu paro para pensar nisso, eu fico imaginando que grande deve ter sido esse momento. De agora em diante nós vamos estudar os últimos momentos, os últimos segundos da história de Jesus. Aproxima-se aquilo para o qual Jesus tinha decidido há mais de 4.000 anos que ele ansiava ardentemente que acontecesse ao vir à Terra. Aproxima-se os momentos mais sérios e eu queria pedir a você que está em casa que fizesse desses momentos especiais na sua casa. Não deixe que nada atrapalhe você. Vem cá, Rebequinha. Nada atrapalhe você ao estudar esses momentos tão especiais da vida de Jesus. Momentos únicos da vida do Senhor dos Exércitos. Momentos únicos. E eis um momento que o Senhor Deus, na sua misericórdia, espera que nós entendamos como povo. Não é, filha? Vamos estudar os momentos finais da vida de Jesus. O momento em que Jesus vai morrer por nós, filha. Tá bom? Você vai estudar junto com a mamãe? Sim. Vai, né, filha? Sim, e nós filha. vamos pensar a respeito disso, não vamos? Sim. Agora nós vamos ajoelhar e pedir a Deus: Senhor, ajuda-nos a reconhecer Jesus quando Ele estiver vindo para a nossa casa. Tá bom, filha? Então vamos lá. Te amo, filhinha. Limpinho. Em nome de Jesus. Amém. Ajuda-nos Ajuda-nos a reconhecer quando Jesus estiver vindo Jesus estiver vindo e estar do lado certo estar do lado certo da multidão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus dos exércitos, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por sua misericordiosa bondade. Te agradecemos porque eu sei que o Senhor sempre quis o melhor para o seu povo. Sempre desejou o melhor para aqueles que te servem. E a sua vontade, Senhor, era que as coisas chegassem aonde o Senhor planejou. O teu desejo eterno foi que Jerusalém fosse salva inteira, fosse a grande metrópole do planeta Terra. Eu te peço em nome de Jesus que nos ajude como teu povo a conseguirmos entender a tua vontade, a esperar a tua vontade, a decidir a tua vontade, a querer, Pai de amor, que o Senhor entre em nossa casa e ajuda-nos a reconhecermos a ti. Abençoa essa criança, Senhor, que está sob os nossos cuidados. Abençoa, Senhor, os alunos. Abençoa as pessoas lá no campo. Abençoa esses que estão em casa. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciarmos estes próximos dias na misericórdia, no amor e no cuidado de Jesus. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe e até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.